Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Escutem esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, cercou-a e fez um tanque para pisar a uva. E construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou a vinha para alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo de colheita, o proprietário mandou seus empregados aos agricultores para receber os frutos. Os agricultores, porém, agarraram os empregados, bateram num, mataram o outro e apedrejaram o terceiro. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: eles vão respeitar meu filho. Os agricultores, porém, ao verem o filho, pensaram: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Agarraram então o filho e jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que irá fazer com esses agricultores? Os chefes, os sacerdotes e os anciãos do povo responderam: é claro que mandará matar de modo violento esses perversos, e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vocês nunca leram a Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante? Isto foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Por isso eu lhes afirmo: o reino de Deus lhe será tirado e será entregue a uma nação que produzir frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Os chefes, os sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando com eles. Procuravam prender Jesus, mas ficavam com medo das multidões, pois elas consideravam um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a combater o mal que vive dentro de nós desde quando nós nascemos. Uma doença, digamos, de espírito. No caso, a inveja. A inveja é como uma doença de espírito. Vai corroendo a nosso espírito até o ponto em que ela nos leva ao inferno. Existem diferenças entre a inveja e a cobiça. Cobiça é quando a gente olha as coisas do outro e quer ter. E muitas das vezes, a cobiça ela é uma coisa boa, porque ela nos faz crescer. Muitas das vezes a gente precisa olhar para o outro para entender que a gente está fazendo errado e crescer. Porém, a inveja ela é ao contrário da cobiça. A inveja ela é quando eu olho as coisas do outro e ao invés de eu querer ter também, eu quero que o outro não tenha aquilo. Ao invés de eu ficar feliz com a conquista do outro, eu começo a ficar triste. E eu fico com raiva. E essa raiva vai se tornando uma lamúria do meu coração. E aí eu já não começo a não gostar mais de olhar na cara daquela pessoa. E aí eu começo a ficar com receio de olhar para aquela pessoa. Já não cumprimento mais ela na rua. Já não dou mais bom dia para ela. Chega num ponto em que você já pensa até em matar a pessoa. Ponto. Se nós entendermos como funciona essas diferenças entre a cobiça e a inveja, fica muito mais fácil nós compreendermos o Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus está alertando sobre o que está acontecendo. Muitas das vezes, quando a gente vê uma pessoa que faz algo melhor do que a gente, muitas das vezes a gente fica feliz com aquela pessoa. A gente acaba até tentando aprender com ela. Mas na maioria das vezes, tentamos fazer com que ela se prejudique
para que a gente saia ganhando naquela situação. Dessa forma, era com os doutores da lei, que queriam com que Jesus tropeçasse para levá-lo aos sacerdotes e o prendê-lo. Os doutores da lei não suportavam mais Jesus, não aguentavam mais Jesus, porque ele explicava tão bem que deixava eles com raiva. Primeiro ponto do evangelho de hoje. Para curar a inveja do nosso coração, essa inveja que Jesus cita no evangelho de hoje, essa inveja que os doutores da lei tiveram, é saber educar o nosso espírito. Como que nós educamos o nosso espírito? Como que nós educamos o espírito que está doente? Como que nós curamos um doente? Para começo de conversa. Para curarmos um doente, nós precisamos primeiramente dar o remédio para ele. Enquanto você não der o remédio para o doente, ele não vai ficar melhor. Esses dias eu tava com um problema de garganta, que eu tava tossindo, não parava de tossir. Tinha vezes que no meio da gravação eu tinha que parar a gravação dos vídeos para poder tossir. Enquanto eu não tomei o remédio totalmente, eu não fiquei melhor. Então, quando nós reconhecemos que nós precisamos do remédio, nós reconhecemos que o remédio é aquilo que vai curar o nosso espírito. Mas qual que é o remédio? Jesus. Se nós não buscarmos Jesus na nossa vida, se nós não buscarmos reconhecer Jesus como o médico dos médicos, aquele que vai curar a nossa enfermidade, seja espiritual, seja carnal, nada pode ser solucionado. Hoje eu estava na missa penitencial e o padre disse uma coisa interessante. Eu não preciso ficar feliz, eu não preciso observar aquilo que o outro tem. Eu não preciso observar aquilo que o outro tem. Por quê? Eu preciso reparar aquilo que eu tenho. Eu preciso reparar os meus problemas. Eu preciso reparar as minhas conquistas. Por quê? Quando a gente olha muito para o outro, a gente esquece da gente. Mas também precisa haver um balanço nisso. Eu preciso olhar para dentro de mim e ao mesmo tempo olhar para o outro. Para ajudá-lo. Não para tentar ser melhor do que ele. Precisa haver um balanço nisso daí. Porque quem se valoriza demais não consegue ter olhar para olhar para o próximo. Ter esta instrução no nosso coração é um dos atos de como combater a inveja do nosso coração. Ela sempre existiu. E ela sempre vai existir. Porque é como uma doença incurável de espírito. Não tem como você curar não tem como. Não existe uma vacina para a inveja. Existe cura, mas não existe uma vacina. E qual é a cura? Jesus. Neste evangelho de hoje, Jesus alerta que nós precisamos desesperadamente dele para curar essa doença. Numa forma breve, ele diz: certo dia um agricultor criou uma vinha. Foi lá, colocou as uvas para poder dar fruto lá e colocou também um tonel, onde todo mundo vai lá e pisa para poder macetar as uvas. Né? Da forma caseira desse jeito. Você sabe como é que é feita as uvas da forma caseira? Você entra dentro de um barril enorme, tamanho de uma caixa d'água, e ali ficam as uvas. E descalço você vai lá e pisoteia as uvas até ela ficar bem prensadinha, bonitinha. E embaixo desse barril, se eu não me engano, tem um cano, que é por onde sai o suco da uva. Esse suco depois é processado e vira o vinho que a gente conhece. Aí a pessoa vai falar assim, mas depois dessa eu não quero nem mais tomar vinho, né?
Mas o pé da pessoa tem que ser bem higienizado. Bom, o agricultor então arrendou essa uva, essa vinha, para alguns avinhateiros, pessoas que trabalhavam com isso. E foi viajar, foi fazer os seus serviços, tal. Aí ele voltou e pediu para os funcionários, vai lá e pega o dinheiro da vinha. O que os avinhateiros fizeram com os funcionários? Bateram em um, apedrejaram em outro e mataram o terceiro. Assim também é quando nós não escutamos a palavra de Deus na nossa vida e a colocamos em prática. E essa é uma das brechas muito interessantes que Jesus quer frisar. Bateram em um, apedrejaram o outro e mataram o terceiro. Quando a gente não escuta a palavra de Deus, aliás, quando a gente escuta a palavra de Deus e a ignora totalmente, a gente bate em uma pessoa, seja fisicamente ou seja espiritualmente. Às vezes a gente fala alguma coisa que magoou, machucou a pessoa, que deixou aquela pessoa triste. A gente apedreja aquela pessoa. E apedrejar que eu falo, não é somente você vai lá e taca uma pedrinha na pessoa. Quando eu falo apedrejar, o que é o sentido de apedrejar? É como São Estevão foi apedrejado. Depois vocês pesquisem o martírio de Santo Estevão. Ele foi apedrejado não só por uma pessoa, mas por várias pessoas. Então é quando a gente vai lá e zoa da pessoa na frente da sala, que a pessoa fica revoltada e aí vem um monte de pessoa junto. Quando a gente reúne um grupo de pessoas contra aquela pessoa, esse é o apedrejar. E quando a gente mata uma pessoa, é quando a gente acaba de vez com a amizade dessa pessoa na nossa vida. Eu não quero mais nem saber daquela pessoa porque ela me irrita. Esses são os principais sintomas da inveja. E para combater ela, nós precisamos desesperadamente de Jesus, que é o médico dos médicos e é aquele que cura essa inveja. Jesus está disposto para curar a inveja do coração de todo mundo que o procura, porém nós precisamos procurá-lo. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.